Olá, você já teve um relacionamento traumático com aquela sensação que está faltando a outra parte? Nós vamos falar hoje sobre isso. Como lidar com o fim de relacionamentos traumáticos? Seu relacionamento terminou e você sente tristeza, solidão, raiva, angústia e se sente confuso ou confusa? Olha só, ficarmos tristes com o rompimento de uma relação que você gostava muito da pessoa, tudo bem, é normal. Passar por um espaço de tempo aí curto, né, onde você fica triste, para baixo, fica se questionando, faz parte do processo. Nós não podemos negar os nossos sentimentos, fingir que está tudo ok. Quando você não está mais com aquela pessoa que você tanto amava e aquilo está te fazendo sofrer. Então não adianta você fingir que está tudo ok com isso. Você estava com aquela pessoa, está sentindo que aquilo está te fazendo sofrer, então não tem como você negar esses processos, né? Quando a gente nega todos esses sentimentos, tentando esconder as nossas dores emocionais, esses resultados podem ser ainda muito piores. Eles podem gerar impactos ainda muito mais negativos na nossa vida. Agora, se você já passou aí por alguns dias, já parou de chorar, aos poucos já começa a sair com seus amigos, transforma a sua situação, começa a refletir sobre as perdas e ganhos, você vê que realmente foi melhor assim, porque de repente ela ou ele não era tudo aquilo que você achava, que na verdade você estava vivendo mais a vida do outro do que a sua. Enfim, esse é um comportamento que faz parte, é natural. Sofremos durante algum tempo sobre esse processo. A questão é você não ficar somatizando durante tanto tempo esse processo, durante um longo período. Agora, se já passaram aí pelo menos 6 meses do término e você ainda não se conforma, fica depressiva, se esforça às vezes de forma surreal para voltar, manda mensagem, liga, quer saber onde outra pessoa está, por vezes até envolve pessoas nessa situação. Persegue-o, fica ligando, fica atrás na rede social, quer saber todos os passos, acompanha o que está acontecendo com a vida da pessoa no Instagram, no Facebook, onde ela estiver, você está atrás. Ou se você se isola do mundo, evita sair, quando sai, não vê graça nas coisas, aquela sensação de rejeição enorme, você fica pensando no outro ou na outra, né, de forma recorrente, ou seja, o tempo inteiro. Então você deve olhar com mais atenção, se esse é seu caso, para essa dor. Você precisa entender por que você ainda está assim. Você vai precisar entrar em ação para mudar esse processo. Para cada pessoa, a reação vai ser variável. Cada um reage aos términos de relação de uma forma. Então, por que umas pessoas lidam de forma mais saudável, rápida e tranquila com o processo, mesmo gostando ainda da outra pessoa? Houve o rompimento, o chamado pé na bunda, mas a pessoa deu a volta por cima mais rápido e seguiu. Por que disso? Porque essas pessoas provavelmente devem ter poucos registros relativo à rejeição e à baixa estima. Elas não passaram por situações que criaram esse modelo mental nelas. Então, elas não vivenciaram situações que elas criaram essa realidade de dor intensa, de rejeição e de baixa estima. Já aquelas pessoas que sofrem de forma intensa, e aí, por vezes, até extrema, que reagem às vezes de forma agressiva, ou de forma até a se isolar, se afundar em processos até envolvendo depressão, na sua grande maioria, elas já tiveram uma série de registros traumáticos que levaram ela a não ter mais amor próprio, se amar. Então, com isso, essas situações de rompimento, para esse tipo de pessoas, se tornam traumáticas. Então, começa a eclodir, vem à tona todos aqueles sentimentos que foram armazenados ao longo da vida. Ela guardou todos esses registros. Eu já falei em vídeos anteriores que enquanto crianças, até os 6 anos de idade, nós ainda não temos a mente consciente.
racional, somente a mente inconsciente. Então, por conta disso, nós fazemos interpretações dos fatos, de tudo que nós vimos, ouvimos e sentimos durante toda a nossa vida, pode ter gerado dores emocionais, sentimentos de rejeição, de exclusão, de falta de amor, de atenção. Então, ou seja, nós fazemos leituras diante dessas situações, que então nós podemos processar dessa forma. Esse tipo de experiência pode ser, então, alguns fatores que contribuem para esse processo dessa falta de auto-amor. E muitas vezes, as pessoas que passam por esses processos não buscam a transformação. E por conta disso, uma série de situações que então vão sendo vivenciadas e que de forma inconsciente vão se repetindo cenas e a mente começa a entender tudo isso como semelhante. Então você vivencia cenas parecidas, a sua mente passa a entender de maneira... Você não faz isso de forma racional, você não entende isso, ok, isso tem a ver com a rejeição X, Y, Z daquela cena. Não. De uma maneira inconsciente, dispara esse gatilho da dor e com isso, por vários anos, né, na adolescência, por conta dos hormônios, conflitos, acionado a tudo isso, somado, né, a tua fase da infância com a fase da sua adolescência, todos esses questionamentos que você tem são potencializados ainda mais. Eu trabalho com constelação familiar e nós também constatamos que em várias vivências que o sistema familiar, que essas questões vivenciadas com os nossos antepassados podem sim estar impactando em várias áreas da nossa vida e inclusive na autoestima e no auto-amor. Em alguns casos, também, nós guardamos informações e registros de vidas passadas, que isso também pode ser um fator que vem, então, a influenciar. Em alguns vídeos, nós vamos abordar um pouco mais sobre essa questão de traumas e vidas passadas. Para esse vídeo não ficar muito longo, para essa nossa conversa não ficar muito extensa, então, nós vamos só citar essa questão como um dos fatores que levam, então, essas pessoas a ter esses gatilhos, essas referências traumáticas. Um outro motivo pode ter sido durante a gestação. Ou seja, diversas pesquisas apontam que o bebê sente o que a mãe sente. Se a mãe foi abandonada pelo pai, se a mãe foi rejeitada, expulsa da família, se essa gestação foi fruto, por exemplo, de um abuso sexual, enfim, de uma forma ou de outra, se a mãe rejeitou essa gestação, essa impressão pode estar impactando também nesse processo. Você pode ter arquivado essa informação e então associado isso a rejeição, impactando então a sua autoestima. Eu já atendi pessoas que foi constatado esse processo durante a gestação, onde a mãe foi rejeitada pelo pai e abandonada. Essa moça sofreu durante anos. Entre a fase adulta e a fase da adolescência, ela engravidou e também foi deixada pelo pai da criança. E, consequentemente, o resultado disso foi a rejeição do filho dela. Dentro do nosso programa, nós aliamos uma série de técnicas e de ferramentas onde ela identificou a causa. Ela entendeu que ela estava repetindo padrões. Ela estava repetindo padrões de comportamentos que foram gerados desde a época da sua bisavó. Então, ela ressignificou todo esse processo e hoje a vida dela tem um outro sentido. Ela desenvolveu mais o amor próprio, perdeu peso e agora está se relacionando. Conseguiu, então, começar um relacionamento de uma maneira mais equilibrada, sem essa questão, esses conflitos todos, e que estavam, então, impactando em todos os outros relacionamentos, em que ela era extremamente ciumenta, extremamente possessiva, criava conflitos o tempo todo e impactava a grande maioria dos relacionamentos. E ela não conseguia ter um equilíbrio nos seus relacionamentos. Começava e terminava com uma frequência muito grande. Sendo assim, as nossas experiências e vivências, elas influenciam de forma muito intensa na forma que nós vamos passar a nos ver, a nos enxergar, na forma em que nós vamos lidar com as perdas, com os rompimentos e tudo mais. Então, assim, achar que não foi nada, que foi só por conta
desse evento, né, dessa situação, desse término de relação, que aconteceu tudo isso, que agora, por conta disso, que você se traumatizou, e que você, então, está com a sua baixa estima vem por conta disso, e todos os impactos, resultados que estão causando na sua vida hoje é por conta desse término da relação. Não, isso daí foi a cereja do bolo, vamos dizer assim. Você já tinha uma série de arquivos registrados que, então, somatizados a essa situação de dor emocional muito intensa, veio à tona todos esses sentimentos. Para mudança efetiva, é necessário uma imersão, um processo que te ajude nessa mudança. Nosso programa Descubra o Seu Caminho, nós levamos a pessoa à ressignificação. Ela passa a ter um outro significado das experiências traumáticas que criaram, então, esses bloqueios emocionais em todo o teu processo, em toda a sua vida. E para começar essa sua mudança e dar passos nas suas ressignificações, nós vamos propor aqui para você um exercício. Primeiro passo, você vai focar nos aspectos positivos do término. Como assim? Vou falar de coisa positiva do término? Eu terminei, eu estou sofrendo com tudo isso. Sim, toda situação, por mais aflitiva que pareça, tem sempre um aprendizado. Tem sempre algo positivo que nós podemos tirar dessa situação. Você vai, então, escrever os aspectos positivos. Tem que ser escrito para que você racionalize tudo isso, para que você passe a entender essa questão de uma maneira mais racional, não tanto envolvida com sentimentos. Que situações positivas podem ter acontecido com esse término de relacionamento? Ele ou ela, de repente, era dominador, castrador demais, ou, então, se você não tinha liberdade para fazer as coisas que você gostava, aquele curso que você queria, e acabava sempre não fazendo por conta do outro. As escolhas da pessoa que prevaleciam, sempre você cedia às escolhas dessa pessoa, desde passeio a tudo. Todas as vezes você percebia que estava sempre tendenciando a seguir aquilo que o outro queria. Essa relação tinha muitos ciúmes, vocês brigavam demais, viviam em conflito. A pessoa fez várias promessas que não cumpriu, ou dizia uma coisa e fazia outra. E com isso, você passa a ver que não era verdadeiro, você passa a entender que essa pessoa não era tudo aquilo que você achava que era. Ou, de repente, você estava passando por uma relação abusiva, onde o outro se aproveitava. De repente, ele estava com você por um conforto material. Será que não é essa a questão? Para isso, você vai precisar de um tempo para fazer esse exercício. Se você não conseguir escrever tudo no primeiro dia, você vai escrever no dia seguinte. Você vai precisar colocar quais os aspectos positivos que você vê com o término dessa relação. Se você conseguir terminar em menos de 7 dias, você vai passar por um outro passo desse exercício. Você vai escrever a lista de prós e contras. Tudo que você via de coisas positivas no relacionamento e tudo que você via de coisas negativas. É claro que as coisas negativas podem ser muito parecidas com aquelas que você escreveu, né? No passo 1, onde você colocou ali todas as questões que você vê de positivo com o término da relação. Mas, quando você passar para os contras, pode ser que você consiga ampliar ainda muito mais dentro desse processo que você via dentro dessa relação de negativo, ok? Pode acontecer de você ver vários prós dessa relação. Realmente era uma pessoa muito legal, era um parceiro, uma parceira muito boa. Ele ou ela pode ter saído da relação por ter se apaixonado por uma outra pessoa. A questão não é só com você. Quantas pessoas já passaram por isso? Por um término de uma relação onde a pessoa rompeu por estar interessado, ter se apaixonado por uma outra pessoa. E você mesmo pode ter tido fases da sua vida que você teve um rompimento de um outro relacionamento por estar gostando de uma outra pessoa. E seria legal mantermos com a gente uma pessoa ao nosso lado, preso à nossa vida, mesmo a gente sabendo, tendo a certeza que essa pessoa não ama mais a gente. O preço disso, gente, é muito alto. Não vale a pena nos sacrificarmos
forçarmos uma relação quando a pessoa já não tem mais o interesse de estar conosco. O olhar da gente deve ser outro. Pense bem, se essa pessoa chegou para você e falou que se apaixonou por uma outra pessoa, isso é positivo. Ela está sendo honesta com você. Agora, se ela se apaixonou, traiu, não te contou, então aí a leitura é outra. Onde você tem que começar a enxergar que, bom, essa pessoa não era tão honesta, não era uma pessoa que então deveria estar comigo, não ia somar para minha vida. Na vida tudo tem um ciclo. Você pode estar vendo essa pessoa como uma pessoa perfeita, a pessoa ideal, mas lá na frente você pode conhecer uma outra pessoa que se encaixa muito mais com o seu perfil e você fala, nossa, eu sofri tanto pela outra pessoa e essa aqui tem muito mais a ver comigo, tem muito mais a ver com os meus valores, com aquilo que eu busco, com aquilo que eu quero fazer. Eu já tive alguns relacionamentos, casei, divorciei, estava infeliz na minha relação. Como eu já estava trabalhando o meu auto-amor, o preço de ficar com alguém que eu não amava era muito grande. E além de tudo isso, era uma forma de eu não me respeitar, de eu sabotar a minha felicidade. Eu já não tinha mais aqueles registros de dependência emocional, de carência, de baixa estima. Então eu dei um ponto final em tudo isso. Então foi a hora que eu virei e falei, não, eu vou em busca da minha felicidade. Até porque, quando você eleva a sua autoestima, você passa a entender de uma forma muito clara que você não depende de outras pessoas para ser feliz. Para ter autoestima, se sentir com a autoestima elevada, precisa de uma outra pessoa. Se eu não tenho alguém, eu não me amo. Esse não é o processo. É ao contrário. Quando eu me amo, eu abro o fluxo, as energias para encontrar alguém que me ame de verdade e me valorize. O olhar é completamente diferente. Então eu vou pedir para você deixar seus comentários sobre essa reflexão, sobre o conteúdo de hoje. Eu vou pedir para que vocês curtam, compartilhem, se inscreva aqui no meu canal. Tem um sininho aí do lado? Clica aí no sininho para você ser avisado quando tiver vídeos novos no nosso canal, que nós vamos postar uma série de conteúdos sobre auto-amor, sobre autoestima e como trabalhar com esses processos de bloqueios emocionais e traumas. Até mais!